né? Nós estamos falando do Brasil colonial, né? Quem na verdade ali de fato tinha esse poder de controle era quem? Era os políticos daquela época, controlavam isso, né? Então o que acontece? Eles controlando, na época era usado para quê? Só para segurança e para caça. Então era controlado. Quer dizer, a arma vem e já conflitando, que arma isso, que arma aquilo. E foi vindo, ao longo dos anos, foram se passando, né? E grandes. Aí foi crescendo isso, né? Foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E nós vemos, eu não sei, né, se vocês teve essa mesma impressão que eu, mas eu venho de uma, vamos dizer assim, de uma criação, né, um pouco mais acessível à arma, mas o nosso país em si, se for pegar de um modo histórico geral, nós não somos preparados e fomos preparados para ter arma. Na cabeça da população, até hoje, até os dias de hoje, é o quê? Arma. Ou é um policial militar, né? Ou é alguém que humilhante aí, um cometedor de crimes, né? Entende? E nesse meio que somos o quê? O cidadão de bem, vamos dizer assim, aquele que tem o direito, que eu acredito piamente nisso, que tem o direito da sua autodefesa, da defesa do seu patrimônio, da sua casa, né? Dos seus negócios. Então, assim, que esse cara, ele pode ter isso. Então aí eu entendo um político que de repente vem, né, de um governo de 2019, se me falha a 22 aí, vamos dizer assim, e esse político ele vem mostrando de fato o quê? Que você ser cidadão de bem, você pode se proteger, você pode estar ali dentro da sua casa, né, proteger os seus negócios, sua empresa, né? E flexibilizou, existiu sim algumas mudanças mais lógicas, ele trouxe algumas portarias bem lógicas. Por exemplo, você é um atleta do tiro, né? A arma não é feita para segurança, né? Você ser um atleta do tiro, essa arma não é para segurança sua, essa arma é para o tiro desportivo, para você, né? Então o que ele vem? Ele trouxe o quê? A guia de tráfego. O que é a guia de tráfego? É o porte de trânsito. O que diz a lei? Do deslocamento da guarda desse acervo até o local de treinamento, o atirador poderá portar essa arma municiada, pronto uso e fazer o porte velado dela. Entende? Agora, nós não estamos tratando... mas existem pessoas que usam isso para... Não. O que eu quero entender é o quê? Ele está resguardando. Você sai da sua casa com armamento para você treinar, né? E esse armamento, depende da modalidade que você exerce o tiro desportivo, você vai usar um fuzil, né? Você vai usar, são várias modalidades. Uma calibre 9mm, sei lá, um 357 Magnum para determinada distância, uma 380 para tal isso, um fuzil 762, um 308, um 556, enfim. E imagina eu saindo da minha residência, né, com esses equipamentos que, além de caros, são equipamentos muito, assim, são coisas visadas, né? E me deslocando e não poder proteger isso, proteger a minha vida, me proteger até esse deslocamento. Então ele vem dizendo que não, o atirador, isso é muito viável, né? Já o governo atual, diferente, ele derrubou esse decreto, volta então aquela... que dizendo o quê? O atirador tem que estar com a arma lá no porta-malas, desmuniciada, né? Quer dizer, de então, preferência longe, né, o carregador da arma. Né? Tá bom, mas vamos pensar de certa forma. Eu vou me colocar em risco. Como eu não consigo, de verdade, gerir esse tipo de situação, né? Então, assim, é isso que a gente tem que entender, tá? Eu sou extremamente contra algumas coisas, sim. A gente tudo tem que ser ponderado, né? Para que isso não venha favorecer o crime. A gente entende isso, não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer é o quê? É o mínimo, é a segurança para você exercer aquilo que você tem de hobby ou até mesmo de profissão, para quem trabalha, né? Então, assim, foram algumas mudanças relacionadas a isso, né? Não só isso, foi N mudanças. Nós tínhamos aí o CR, que é o Certificado de Registro de Arma de Fogo, né? O que o CR? O CR é um documento emitido no Exército, né? Você emite esse documento que possibilita você. É como se eu tratasse assim, CR gênero e as suas espécies contidas nesse CR, que é o quê? O CAC, que é o caçador, o atirador e o colecionador. Eu posso ser só atirador, eu posso ser só caçador, só colecionador, ou eu posso
exercer as 3 modalidades. Você pode fazer os 3 juntos. Pode fazer os 3, né? Então o CR, o certificado de registro, ele vai te habilitar isso, tá? A ser uma dessas 3 modalidades, tá bom? Então assim, isso ele tinha uma validade de 10 anos no governo Bolsonaro. Hoje é 3 anos. Caraca. Entendeu? Então teve algumas mudanças. Assim, a mudança mais que eu acho muito é essa que eu disse do deslocamento. Entendeu? Você, poxa, você se expor a risco, né? Então, assim, de certa forma, você está sendo colocado a risco, um equipamento extremamente perigoso, né? De ser furtado, roubado, enfim. E algumas mudanças relacionadas ao tempo, de 10 foi para 3 anos. A GT, né, que é a guia de tráfego. Também, né, tinha armamento, né, tinha uma validade, as guias de tráfego, né, antigamente, uma validade lá de 2 a 3 anos. Hoje é 1 ano, já reduziu também. Você tem que sempre estar... sempre renovando. Na verdade, sempre renovando esse... E a numeração de armas também, né, que você pode ter. No governo Bolsonaro, ele entendia o que eu, como um atirador desportivo, cara, eu posso exercer N modalidades de tiro, né? Legal. Então você pode ter até 30 armas de fogo. Entendeu? Um tanto relevante. Tá? Até isso eu acho legal, sabe? Tem coisas ali que a gente concorda, discorda, né? Hoje você pode ter um número elevado de armas, mas desde que você passe por um nível de atirador. Então nível 1, nível 2, nível 3, entendeu? Aí vai te possibilitando a ter um pouco mais de equipamentos. Eu acho legal também, não, né? Mas essas mudanças houve. Né? Hoje você pode ter 4 armas de fogo como atirador e como caçador você pode ter até 2, né? 2 armas de fogo. E quais as modalidades, assim, só de curiosidade? Então, modalidade assim, quando se trata de atirador hoje, para emissão de CR hoje, você pode só uso permitido. Né? Quais são os usos permitidos hoje? Tá nas normas. Então eu poderia tratar até de joules aqui, mas não, eu vou tratar mais ou menos o calibre para ficar um pouco mais claro. Porque às vezes você vai usar uma coisa mais técnica, até quem está nos ouvindo, né? O pessoal vai ficar... Mas é assim, por exemplo, uso permitido, 9mm uso restrito. Tá? Então é 380, 38, 32, 22, vai descendo. Aí vem a linha de espingardas, né? A calibre 12, por incrível que pareça, por ser uma arma bastante potente, né? Sim. É uma arma de uso permitido. Uma arma de uso permitido. Então tem a 28, 32, 22, a 38, a 28, a 36. Elas são tudo armas de uso permitido, né? Agora, já as armas de uso restrito, aí é o quê? 9mm, vai subindo. A 357 Magnum, 454 Cazoo, 500, vai subindo. Até teve uma discussão há pouco tempo atrás que regularizou hoje ela ser uma arma de uso permitido. A calibre 22, por ela ser uma arma semiautomática, né? Ela ser uma arma semiautomática, ainda com calibre baixo, ela era uma arma de uso restrito. Teve uma discussão também pela energia do 38 na nova legislação, né? Que foi agora, que entrou em vigor no governo atual. O 38 eles queriam restringir também, cara. Caramba. Houve uma discussão, né? Imagina a segurança privada, o quanto ia ser afetado a isso. Demais, né? Muito armamento, por exemplo, nos bancos. Imagina o que ia virar isso, né? A calibre 12, se ela é repetição, uso permitido. Mas já tem uma calibre 12 que ela é semiautomática, era igual a... então essas armas de ela foi restringida, foi usada como uso restrito. Todas as armas são letais, mas por que tem essa divisão? Algumas podem e outras não podem. Sim, porque a semi-rápida, ela aperta, ela solta vários tiros de... Não é questão, não, é o calibre mesmo. É por causa do calibre. É o calibre, a energia da arma, né? Então uso permitido, porque assim, subentende-se que as Forças Armadas têm a permissão, né, dessas armas de uso restrito. Entendeu? Aí o cidadão de bem, para o exercício da sua segurança, né, ele tem que